Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, dia 22, e o Bom Dia Maranhão já começa destacando. O último sabatinado da série de entrevistas será Joás Moraes, do Democracia Cristã. E o IBGE revelando que o Maranhão tem mais de 1.600.000 pessoas que enfrentam algum tipo de preconceito e lutam por inclusão e acessibilidade. E você vai ver ainda nesta edição que pacientes estão denunciando a falta de medicamentos e insumos para exames do Hemomar. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Agora, 7h11. Muitíssimo obrigada pela sua parceria de todos os dias, a audiência, você que é o nosso, todos os dias, o nosso querido telespectador, desejando, portanto, nesta quinta-feira, que seu dia seja de paz, né? Você tenha paz aí para poder tocar a sua vida, seus projetos, o seu trabalho e com muito entusiasmo nessa quinta-feira. Na tela a gente traz imagens ao vivo do protesto, ainda que nós mostramos aqui ontem, em primeira mão, o protesto de profissionais de enfermagem e que está acontecendo em todo o país, tá? Eles realizam essa paralisação, dura 24 horas contra a suspensão da lei do piso salarial da categoria. Ficaram acampados aí durante toda a madrugada em frente ao prédio da Receita Federal, no centro da cidade, região central. Continuam por lá, passaram a noite inteira. Daqui a pouco a gente traz outras informações ao vivo do local. Bom, e você pode também participar aí do nosso Bom Dia Maranhão pelas redes sociais, acessando o @difusoratv. Por lá você já sabe que pode acompanhar os bastidores, toda a programação e aproveitar ainda, me procura, tá? Kate Almeida Oficial, você me encontra assim, a gente troca uma ideia aí durante todo o dia também. Kate Almeida Oficial. Falar de conectividade, né? Porque toda casa tem aquela pessoa que gosta de estar conectado e tem necessidade também, né? De repente trabalha, precisa estar o dia inteiro conectado às redes sociais, ou então você está no seu lazer e quer uma série favorita, né? Já inclusive tem ela lá guardadinha, já sabendo que você precisa, né? Ou então tem aquele que gosta de estar nos jogos online, pois é. Toda casa tem alguém com essas características. E eu trago, claro, essa novidade para você. Começou a operação Casa Conectada da Max. E a missão é deixar a família toda on. Presta atenção, se você ligar agora para esse telefone que aparece na tela, é o 31 99 7270. Você vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano que é de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu, tá? Com essa promoção, a sua família toda vai poder aproveitar uma conexão que é de qualidade e tem estabilidade, para poder você e toda a sua família fazer aquilo que mais ama. Mas tem que ligar agora para não esquecer, tá bom? 31 99 7270. E aí você já pode assinar agora mesmo. Operação Casa Conectada Max é para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é pra família toda ficar on. Tenha um plano de 400 MB de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Eleições 2022. Bom, e finalizando as sabatinas do Bom Dia Maranhão com os candidatos ao governo do Maranhão, eu recebo hoje o candidato Joás Moraes, do Democracia Cristã. Ele é natural do Piauí. Joás Moraes mora há 30 anos em Imperatriz. Professor há 28 anos, ele está como professor, inclusive, auxiliar da Universidade Estadual da região Tocantina. Também é mestrando no programa de mestrado profissional em letras da universidade. O candidato a vice-governador é o Ricardo Medeiros. O candidato já está aqui comigo. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Kate. Bom dia, telespectador. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito bem, o senhor tem 2 blocos de 13 minutos. Okay. Finalizando o segundo bloco, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. O cronômetro já está rodando. Ok. Candidato, vou começar perguntando para o senhor. A gente sabe que essa campanha aí está chegando numa reta final, o senhor já participou de várias sabatinas, de debates, e é inevitável quando se faz esse processo de inclusão, chamando todos os partidos, todos os candidatos, independentemente, né, de pontuação ou representatividade, mas certamente
O senhor, logicamente, colocando o seu nome à disposição como o próximo governador do Maranhão, o que lhe faz diferenciado dos demais candidatos, uma vez que o senhor não tem experiência administrativa de gestão para, de repente, entender a máquina, o funcionamento do tamanho desse Estado? Bom, é importante pontuar essa questão, Kate, porque, na realidade, nós temos a experiência enquanto servidor público, inclusive atuando em secretarias estratégicas. Eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Imperatriz, onde nós buscamos recursos e implementamos soluções que foram para atender a população nos pontos estratégicos, principalmente na questão de segurança alimentar e nutricional. Também na educação, nós desenvolvemos programas de inclusão digital, trazendo recursos tecnológicos para que as escolas pudessem estar conectadas e avançando também na gestão de pessoas, onde estive à frente do Núcleo de Educação Regional de Imperatriz, atendendo a mais de 20 municípios naquela região. Então, nós temos uma experiência administrativa dentro da estrutura do Estado, mas não com a esfera política propriamente dita. Eu não sou político profissional, eu sou servidor público, sou de carreira, tenho mais de 30 anos de serviço público e atendo diretamente às demandas do cidadão do nosso Estado. O nosso propósito é trazer essa experiência de servidor público, trazer essa experiência de quem está à frente do trabalho, atendendo diretamente o cidadão para que ele possa ter um serviço público de qualidade. É isso que me difere dos demais que estão aí. Todos eles são profissionais da política, estão aí dentro dos partidos políticos, fazendo as suas articulações. A maior parte deles fazia parte desse governo que está concluindo aí e eles estão querendo dar continuidade a esse processo. Nós queremos fazer diferente porque atuamos diretamente com a situação do cidadão na ponta. Agora, candidato, nós temos hoje um modelo posto aí, né, pelo governo nos últimos 7 anos, sobremaneira agora, nesse último ano, de política, a política alimentar, de insegurança alimentar, de socorro às pessoas que estão à margem. Nós temos um Estado com números que são extremamente preocupantes, sobretudo quando se fala da miséria. Mas, por outro lado, o que você tem colocado à disposição desse mesmo público é a distribuição de cestas básicas, de peixe, e se limita apenas a isso. Claro que, num primeiro momento, a gente sabe que as pessoas precisam imediatamente ter acesso à alimentação. Nós temos aí mais de 150 restaurantes populares que sequer se sabe como é que vão ser sustentados, né, no que diz respeito à manutenção disso no próximo ano. E no seu plano de governo, o senhor criou, enquanto nessa experiência que o senhor acabou de falar, lá na região tocantina, um modelo diferenciado para a oferta, inclusive, não só do alimento, mas também para engajar toda uma comunidade, passando aí, inclusive, pelo agricultor rural. O senhor pensa em implementar isso no seu plano de governo? O senhor fala, mas não ficou muito claro se o senhor pensa em ampliar esse modelo, por exemplo, em substituição ao que já tem aqui. Bom, o que eu tenho sempre colocado é que nós estamos trazendo a experiência que nós já temos com esse tipo de programa. Eu, com a minha equipe técnica, já implantamos um restaurante popular nesse modelo e foi o primeiro restaurante popular do Maranhão que agrega não só a possibilidade de você ter um prato de alimento subsidiado com um preço bem acessível, mas principalmente a integração com a produção local, porque aí você fortalece a economia. Nós temos um programa de fortalecimento da agricultura familiar, onde ele, através da sua produção e do incentivo financeiro que o Estado vai dar por um fundo garantidor, ele vai conseguir produzir e nós vamos garantir a compra de no mínimo 30% dessa produção para que os restaurantes populares possam estar atendendo de forma subsidiada. Mas não só o restaurante popular que está no centro da cidade. No nosso programa, nós estamos trazendo um equipamento público muito importante que é chamado de cozinha comunitária, que será instalado nos bolsões populares, na periferia, na zona rural, onde nós temos uma grande produção disponível, para que essa cozinha comunitária possa trazer a segurança alimentar também para as comunidades tradicionais, para aquelas comunidades que também estão à margem desse processo. Como que isso vai funcionar? As cozinhas comunitárias serão núcleos de desenvolvimento de política de segurança alimentar e nutricional, onde nós teremos ali não só o alimento subsidiado, mas na preparação desse alimento, a formação das famílias.
para o melhor aproveitamento do alimento. Hoje, no Brasil, cerca de 30% do que se produz é jogado fora por falta desse conhecimento do melhor aproveitamento dos produtos que são da natureza. Então, esse programa de cozinhas comunitárias, ele vai reforçar essa rede de equipamentos juntamente com os restaurantes populares, mas isso integrado dentro desse processo produtivo, porque nós, além do alimento, nós precisamos também fortalecer a economia. E quando nós alcançamos para fornecer ao restaurante popular a produção local, nós estamos fortalecendo a economia com o pequeno produtor, com a agricultura familiar. A agricultura familiar será um vetor de desenvolvimento econômico e também de segurança alimentar. E isso também vai repercutir na saúde básica. Agora, candidato, a gente ouve as propostas e fica imaginando de onde vai vir tanto recurso. Nós temos um Estado que preocupa quando você fala sobre dívidas, né? O Estado tem uma dívida gigantesca que precisa ser paga. Por outro lado, nós temos investimentos, nós temos licitações sendo feitas aí sobremaneira a diversos itens que não são prioritários quando você olha para o todo do Estado. E como eu falei ainda há pouco, é inevitável, porque os números eles falam por si. De onde virão, né, todos esses recursos para implementar, num primeiro momento, logo, essas situações emergenciais que o Estado precisa? E já engato na pergunta de como é que o senhor imagina a máquina pública para os próximos anos, se vai ser enxuta ou não na sua gestão, na sua futura gestão? Bom, nessa questão financeira, nós temos um Estado que está falido, tecnicamente falido, e este governo que está aí finalizando, ele está projetando, jogando essa dívida para o colo do próximo governador. Nós vamos receber o Estado do Maranhão com uma dívida com precatórios do servidor público, com precatórios das empresas que foram prestadoras de serviço e também com precatórios ou dívida com o governo federal e com o Bank of America da ordem de 15 bilhões de reais. Isso, considerando que o Estado arrecada em torno de 26 bilhões, então você tem uma conta que não fecha, porque se você for pagar toda a dívida, você não vai conseguir fazer a máquina girar. Mas o senhor não acha que sobrecarregar esse trabalhador com o aumento desses impostos também é não viabilizá-lo? É exatamente isso que eu ia colocar agora. Esse foi também um governo que mais arrecadou impostos e não conseguiu sanear essas contas. Então, o direcionamento desses recursos que foram arrecadados não foi exatamente para que pudesse fazer com que o Estado estivesse pronto para o desenvolvimento. Nós estamos captando recursos dentro de uma parceria público-privada para que nós tenhamos os investimentos a partir de 2023 sendo feitos diretamente na iniciativa, na infraestrutura e nos serviços essenciais, mas com o direcionamento de parte desses recursos para a atuação social e humanitária. Como que nós vamos fazer? Nossa prioridade é fazer com que o Estado consiga estar com o nome limpo no mercado, fazer com que o Estado consiga, através desses investimentos que nós estamos captando, com contratos que já estão firmados de investimento na área de infraestrutura de tecnologia, na área de infraestrutura de transporte, modal de transporte mais adequado, os investimentos que nós iremos fazer na área de modernização da governança do Estado. Essa fonte tem origem internacional? Essa fonte tem origem internacional, que são fundações internacionais que estão focadas no investimento para que os países consigam dinamizar a sua economia em função até da alimentação e da energia. O Brasil tem esse potencial e o Maranhão é uma das referências desse potencial. Duas coisas hoje que trazem o investimento, dois problemas que o mundo está enfrentando: escassez de alimento e escassez de energia. E o Maranhão tem essa riqueza aqui. O que nós fizemos? Nós trabalhamos durante um período, eu e o nosso candidato ao Senado, o pastor Ivo Nogueira, fizemos essa articulação internacional, estivemos na Europa, estivemos nos Estados Unidos. O nosso candidato a vice-governador, Ricardo Medeiros, também tem uma interlocução muito boa, né, nos Estados Unidos, e nós já temos esse conjunto de investimentos para que nós possamos gerar mais alimento, gerar mais energia e conseguir, dessa forma, atender a uma demanda local, prioritariamente, quando a gente faz todo esse programa de alcance de segurança alimentar e nutricional, e também, com a energia que estamos gerando, fazer com que isso possa ser compartilhado com outros países.
Para isso, eles vão ter que fazer os investimentos primeiro aqui, e nós já estabelecemos uma regra básica, que 20% dos investimentos que serão feitos da iniciativa privada nessa parceria com o governo do Estado serão alocados para ajuda humanitária e para o desenvolvimento da economia local. E dessa forma nós vamos recuperar e sanear as contas do Estado. Mas quando o senhor fala da ajuda humanitária, o senhor fala sobre recursos para a criação de auxílios, por exemplo? Exatamente, porque hoje nós temos uma situação onde a família está passando por essa dificuldade. As nossas famílias na zona rural, na zona urbana, eles estão passando efetivamente fome. Nós temos mais de 1.200.000 pessoas no Maranhão que não têm o que comer todos os dias. Então, esses programas nós vamos implementar. Nós vamos avançar nessa questão dos auxílios, por exemplo, ampliando para além do Auxílio Brasil, que já existe, e aí, atendendo essas famílias, nós vamos dobrar esse valor para que a família consiga começar a se organizar internamente em termos de economia. Nós vamos atender também aos idosos que hoje precisam ter um recurso específico para a compra de remédios e ter uma alimentação saudável na sua faixa etária, que é extremamente necessário. As crianças com necessidades especiais, que também estão dentro das famílias, serão alcançadas com um benefício continuado dentro desse nosso programa. Com isso, nós passamos de um auxílio que está sendo implementado pelo governo federal da ordem de R$ 600 e vamos aí, já no primeiro ano de governo, bem no início, já duplicar esse auxílio para R$ 1.200, podendo chegar a uma renda básica nessas famílias até R$ 5.000 no conjunto desses auxílios. Agora, eles não serão permanentes, eles serão auxílios transitórios, porque à medida em que esse reforço econômico chegar na família, nós vamos implementar uma política de formação continuada, de oportunidade de capacitação com as cozinhas comunitárias, com a agricultura familiar, com o fortalecimento também do micro e pequeno empreendedor, com a formalização de novos negócios, e aí a economia vai começar a responder diretamente, porque também esse recurso humanitário vai injetar na economia o dinheiro necessário para que a arrecadação aumente sem aumentar impostos. E aí nós teremos uma sociedade que vai se recuperar durante esse período transitório para que ela possa estar autônoma, independente e com dignidade a partir aí do segundo ano do nosso governo. Muito bem. Zerado o seu primeiro bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente, portanto, retoma a entrevista já com o segundo bloco, com os 2 minutos para as suas considerações finais. Você não sai daí não, que a gente volta já já. De volta às 7h32, comigo aqui o professor Joás Moraes, do Democracia Cristã, nosso candidato entrevistado na sabatina, aliás, encerrando a sabatina do Bom Dia Maranhão. Seu tempo já está na tela, a gente volta então a conversar. Candidato, ainda há pouco a gente falava, o senhor trazia soluções aí para as problemáticas que o Estado atravessa hoje. Mas uma delas, sem dúvida, é a malha viária, considerada hoje uma das piores norte e nordeste, se a gente fosse avaliar, inclusive com números que mostram isso. E a gente sabe que a questão de mobilidade é um direito, inclusive, assegurado constitucionalmente, né? Só que no estado em que você tem estradas que apontam as piores, você tem, do outro lado, um serviço aquaviário que também não oferece condições, né? Isso já vem se arrastando há bastante tempo, inclusive um serviço oferecido que é pago, mas que hoje nem licitação se tem. Ou seja, não se sabe de que forma que está sendo operado hoje e até quando essas empresas postas vão continuar o serviço. Como resolver esse problema, já que a gente sabe que para desenvolver o Estado é necessário, né, automaticamente que você ofereça também a questão da mobilidade, sobretudo para as regiões produtoras. A sua região, o sul do Maranhão, região Tocantina, é consideravelmente uma região que produz, né? E é necessário dar garantias nesse sentido. Como resolver isso? Bom, essa questão da mobilidade, ela tem que ter um enfoque direcionado para o usuário do serviço. Você precisa trabalhar com o planejamento e com a execução das ações, buscando atender às demandas de quem está usando essas vias de transporte. Quando você deixa essa relação ficar meramente entre as empresas contratadas e o governo, você tira o foco do que é o essencial. Mas o senhor concorda que é um problema hoje? É um problema seríssimo. Inclusive, eu tenho tido experiências não muito interessantes com essa questão da mobilidade. Um ponto que precisa ser evidenciado é que o Maranhão ele tem uma extensão muito grande.
E por ter essa extensão muito grande, os caminhos de acesso, as ligações, elas precisam ser tratadas com um atendimento preventivo e diversificando esse modal de transporte. Vamos começar pela questão da infraestrutura para escoamento de produção. Quando você coloca, nós temos, por exemplo, no sul do Maranhão, um grande núcleo produtor de grãos, e o fato de utilizar um único modal de transporte, que é o rodoviário, você termina penalizando o transporte do cidadão por conta de que as carretas vão num fluxo muito grande, sem um controle das balanças, sem o devido acompanhamento da pesagem do escoamento dessa produção, você tem um desgaste natural das vias de acesso, principalmente no período de safra em que essa produção é escoada. E com isso você implica no problema para a própria população, que ela não recebe o benefício do rendimento econômico desse agronegócio, porque ele já está direcionado para a exportação, e tem o prejuízo de ter as suas vias todas danificadas por conta do desenvolvimento. O que é que nós precisamos fazer, o que nós vamos fazer? Diversificar esse modal de transporte para a produção, implementando aí modal ferroviário como alternativa que vai minimizar o impacto nas vias rodoviárias e trazer um baixo custo de operação para quem produz. Nós vamos interligar Estreito ao sul do Maranhão, a Tarso Fragoso, com um ramal ferroviário que vai, por sua vez, trazer a produção para interligar com a Norte-Sul ou trazer diretamente aqui para o nosso complexo portuário, através das ferrovias. Com isso, você diminui o impacto do transporte rodoviário de carga nas estradas e você tem uma maior permanência do benefício que vai ser feito na recuperação dessas estradas. Agora, não só isso, nós queremos fazer esse trabalho a partir da relação com os municípios e as estradas vicinais também. Além das BRs que são do governo federal, mas que requerem a atuação do Estado para manutenção em parceria, além das MAs, que precisam interligar todos os municípios do Maranhão para que o cidadão tenha o direito de ir e vir. Nós temos também as estradas vicinais que estão dentro dos municípios, que precisam ser também melhoradas para que a produção local e o pequeno produtor possa escoar a sua produção e assim fortalecer a economia. Uma vez que você atende essa demanda, onde o Estado vai estender a mão para o município e nessa parceria fazer com que as vicinais estejam bem atendidas, escoando a produção, você aumenta a arrecadação porque você tem um fluxo econômico maior e aí esse recurso que vem da arrecadação retorna para a manutenção, não só das estradas vicinais, mas principalmente das MAs e, em parceria com o governo federal, dos projetos das BRs. No sistema aquaviário, nós temos problemas que são bem clássicos aqui, no caso do ferryboat, por exemplo, é uma questão de gestão mesmo, voltada para o benefício do cidadão. Eu utilizo, quando vou para a Baixada, quando retorno dentro dessa atuação que nós temos agora também, temos família ali em Bequimão e a gente sempre, quando vai utilizar esse serviço, a gente observa alguns detalhes que são muito básicos. Por exemplo, você precisa ter o serviço colocado dentro de uma programação em que ele cumpra os prazos estabelecidos. O cidadão que vai utilizar desse serviço, ele precisa estar com um serviço que atenda à sua demanda e não o cidadão se adequar à demanda do serviço mediante os problemas que acontecem. Nós temos a experiência de atuar em regiões onde o serviço ele é cronometrado, você sabe exatamente a hora que vai partir e a hora que vai chegar. Para isso você tem que ampliar o quantitativo de equipamentos ou de embarcações adequadas para o tipo de serviço que tem, ter um conjunto de equipamentos de sobressalência, porque pode acontecer intempéries, e ter também um sistema de controle e de acompanhamento desse serviço em tempo real. Agora, candidato, me permita lhe interromper, porque nós temos hoje uma situação crítica, né? Inclusive com a adaptação de ferries que nem são para mar, né? Tamanho o problema, foi necessário, né, uma corrida contra o tempo, a ponto de trazer embarcações para que se pudesse adaptar e colocá-las aí para poder fazer essa navegação e minimizar esses problemas. Mas, na prática, o resultado é que os ferries quebram a todo momento.
né? Exatamente. Ou seja, você tem uma política que poderia ter sido desenvolvida ao longo dos últimos 8 anos, 7 anos e 3 meses, 4 meses, que não foi, que não aconteceu. E volto a dizer, é um serviço pago. Então, automaticamente você imagina. E o recurso, o volume desse recurso que é gerado todos os dias, para onde foi? E mais uma coisa, só pretende auditar, por exemplo, as contas para saber o verdadeiro, como é que está a verdadeira situação desse transporte hoje? A responsabilidade pública, quando você assume um cargo desse, lhe traz exatamente a necessidade de fazer essa auditoria, porque esse recurso ele é um recurso que teria que ter sido aplicado a bem do serviço que foi contratado. Cada cidadão contrata um serviço, apesar de com monitoramento público, mas você paga diretamente. Então, há necessidade de auditar, sim, nós vamos fazer isso, porque nós vamos já iniciar o nosso governo implementando a solução com as embarcações adequadas, dentro da quantidade que são necessárias para o cumprimento dos horários de transporte de um lado para o outro. Nós vamos, através da modernização desse sistema, fazer com que o cidadão ele tenha o controle do seu tempo e estabeleça o ritmo de trabalho, a forma que ele quer fazer isso aí. O que nós precisamos é ter responsabilidade e planejamento. Várias coisas no Estado estão acontecendo a toque de caixa. Por quê? Porque não se planejou, porque não se preparou para isso. No nosso plano de governo, nós temos pautado exatamente a solução nessa questão dos ferries para que ela seja resolvida imediatamente com a aquisição de novos equipamentos de transporte, com um conjunto de equipamentos de sobressalência para que possam atender a demandas e infortúnios que possam acontecer. Isso pode acontecer, dentro do planejamento você já tem que ter essa alternativa, e vamos sim auditar essas contas e fazer com que, com transparência, que o serviço sendo pago ele possa ser ofertado com qualidade. Nós temos já a nossa equipe técnica de planejamento focada nisso, porque é um problema recorrente e que nós vamos resolver a partir de janeiro de 2023. Professor, aliás, o senhor é professor, sabe muito bem a realidade da educação no Estado, não só nos níveis de educação infantil, educação fundamental, ensino médio e também educação superior. A gente sabe que é uma interligação. Os números, infelizmente, a gente sempre precisa recorrer aos números porque mostram, né? Que diante de fatos a gente não tem como argumentar. Os números mostram aí que nos últimos anos, né, a educação ela foi meio que escanteada no sentido de não promover essa dobradinha que, na verdade, é a estrutura juntamente com a valorização. O resultado final a gente está percebendo aí. Por outro lado, o Estado diz que não tem como, né, alcançar essa categoria de forma específica, porque eu estou me referindo à educação, para que se pudesse, num primeiro momento, valorizar. Em uma futura gestão sua, como é que o senhor pensa o fazer educação no Estado de forma a realmente oferecer dignidade do ponto de vista de estrutura para essa comunidade escolar e, claro, alcançando diretamente esse profissional, que é quem está na ponta, né, atuando? Bom, esse é o nosso cotidiano. Eu sou professor de carreira do ensino médio, sou professor da Escola Estadual de Ensino Médio, em Imperatriz, também da Universidade Estadual do Maranhão. E o que nós temos visto é que os governos que passaram, e esse último governo, ele não tem se preocupado com a qualidade do ensino para que o aluno possa realmente aprender dentro desse conjunto de ações. A prova disso é que o último resultado aí que nós tivemos com o desempenho de matemática e português, nós estamos em último lugar, resultado desse trabalho que não foi feito adequadamente nesses últimos anos. Nós vamos investir em formação continuada, sim. Nós precisamos atualizar os saberes por conta das várias intempéries que vêm acontecendo. A pandemia foi uma delas. Nós iniciamos um programa, eu coordenei um programa de informática na educação há mais de 17 anos, trazendo laboratórios de informática para as escolas públicas do Estado e dos municípios. Instalamos esses laboratórios, que é infraestrutura, modernização, e também fizemos cursos de formação para os professores, para que eles pudessem adequar a pedagogia, né, a sua forma de trabalhar utilizando tecnologia. Este governo que está aí, nesses últimos 7 anos e 3 meses, simplesmente retiraram essa estrutura das escolas, porque não acreditavam que seria prioridade. Ora, a tecnologia hoje está em todas as empresas. E culminou em 2020 com a questão da pandemia, e como eles retiraram toda a equipe técnica de formação e também os laboratórios, quando chega a pandemia e diz que vai ser remoto, aí o Estado fica numa situação vexatória até.
Nós vamos retomar esse programa de integração com tecnologia e de formação continuada e modernizando também as nossas estruturas. Para isso, nós temos que valorizar o servidor, cumprindo os déficits que temos de trabalhistas, nós vamos pagar os precatórios, vamos programar esses precatórios para que ele possa também ter capacidade de qualificação e atualização. Suas considerações finais. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer, Kate, pela oportunidade. Nós temos conversado com a população do Maranhão, com o cidadão maranhense, colocando as nossas propostas. A pergunta é, por que ser governador? Eu quero ser governador do estado do Maranhão para que eu possa colocar em prática todo o conjunto de experiências que nós já acumulamos e os serviços que nós já prestamos em comunidades específicas. Trazer recursos para o desenvolvimento, valorizar a família, tirar a família dessa situação de pobreza e de miséria, através dos recursos que nós vamos implementar de imediato. Nós vamos aumentar a renda familiar de R$ 600 e vamos alcançar uma renda básica familiar de R$ 5.000 para que você, cidadão, possa ter qualidade de vida e possa custear a sua alimentação. Nós vamos pagar as dívidas do Estado, os precatórios do servidor público, da educação, da saúde, da segurança pública, para que o servidor seja valorizado e possa dar continuidade a esse processo. Nós queremos investir na iniciativa do micro e pequeno empreendedor. Vamos fazer diferente. Professor Joás, 27, governador. Obrigada, professor, pela entrevista de hoje. E a gente finaliza, claro, a nossa série de sabatinas com todos os candidatos ao governo do Maranhão aqui no Bom Dia Maranhão. Eleições 2022. Muito bem, vou voltar aqui a mostrar e também conversar com o Bial Mendes. Ele vai trazer informações para a gente agora sobre a paralisação dos profissionais de enfermagem do Maranhão. O Bial que acompanha desde ontem, eles passaram 24 horas, não é isso, Bial? Como é que vai ser encerrado, portanto, esse movimento por aí? Bom dia para você. Bom dia, Kate, bom dia a todos. Você pode observar que eles continuam concentrados aqui em frente ao prédio do Ministério da Economia. Esse protesto começou ontem por volta das 6 horas e segue até às 8 horas da manhã de hoje. Essa paralisação segue com acampamento aqui no pátio do Ministério da Economia, no canto da Fabril. E nesse período os profissionais de enfermagem estão discutindo as próximas atividades para a garantia do pagamento do piso nacional. Eles estão conclamando a sociedade, estão com faixas, cartazes. Agora um pequeno número aqui porque foram aqueles que passaram a noite aqui acampados, mas daqui a pouco deve chegar mais, aonde eles vão encerrar esse ato, deve ainda fazer uma caminhada, pelo menos essa é a expectativa. Você observa imagens, portanto, ao vivo aqui do pátio do Ministério da Economia, no canto da Fabril. Kate. Obrigada, Bial, pela informação. Lembrando que eles estão há 24 horas e isso é uma mobilização nacional. Daqui a pouquinho o Bial volta com a gente, trazendo outras informações. Bom, e ainda falando sobre saúde, você está sem plano de saúde ou então está com dificuldades para poder pagar? Não quer depender do SUS? Então presta atenção que esse recado é para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso e cabe de verdade, tá? Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. São consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para atender você numa situação de urgência ou de emergência. Tem telemedicina, você pode conversar com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80%, isso nos melhores hospitais, tá? Tem medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, a turma vai te direcionar para outras informações. Então corre, tá? Pega aí o celular, já faz essa operação. Mas não esquece, tem que levar a família, avisa todo mundo, principalmente os nossos idosos. Conta para eles essa novidade. Você pode baixar o aplicativo Dr. Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, viu? Bem na palma da sua mão. Estou indo para o intervalo rapidinho, na volta a gente segue falando sobre a movimentação dos profissionais da enfermagem. Claro, tem outras informações. Sai daí não. De volta e falando, claro, do aniversário da Liliane, você já sabe, né? Mês de setembro, quem ganha o presente é você. Oi, minha gente, já podem comemorar aniversário Liliane, mês de setembro inteiro de ofertas e prêmios. A cada R$100 em compras, você concorre a 2 carros e 6 motos. Já pensou levar um desse para casa?
Já pensou? Pode ser seu, viu? Mas calma aí. Primeiro você, claro, tem que olhar aí o que está precisando em casa. Já imaginou? Então presta atenção porque hoje tem dica importante com preço facilitado para você. E ela já está comigo aqui, a Deusa. Muito bom dia para você, Deusa. Bom dia, Kate. Bom dia, São Luís e região. Pois é, o aniversário Liliane está com show de ofertas para você e você não vai perder, né? A cada R$100 em compras você concorre a vários prêmios. Aproveite para comprar sua Smart TV 32 polegadas por apenas R$ 1.195, Smart TV 50 polegadas por apenas R$ 2.899 e parcele toda a linha de móveis para 60 dias. Aniversário Liliane, vem comemorar com a gente. Liliane faz parte da sua vida. É isso, faz parte da sua vida e do nosso bom dia aqui também, tá? Vamos falar sobre saúde. No Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, dados do IBGE revelam que tanto no Brasil quanto em nível de Maranhão, ter algum tipo de deficiência tem sido um obstáculo quando o assunto é progredir na vida escolar. Após anos trabalhando sem benefícios básicos, como carteira assinada, plano de saúde, vale-transporte e ticket alimentação, Evandro conseguiu um emprego em uma rede de supermercados. Ele foi encaixado na cota que tem que ser obrigatoriamente destinada a pessoas com deficiência. Nem todos os seres humanos veem a gente com bons olhos, assim, né? Porque se arrumar serviço para uma pessoa deficiente já se torna mais complicado. Porque às vezes ele não pode fazer, não pode estar disposto para fazer aquilo que a pessoa, tipo assim, quer dar para ele, né? E às vezes a pessoa não tem aquela capacidade para exercer aquela função. Só que a dificuldade para Evandro começou antes mesmo de conseguir trabalhar. Ir em busca de emprego já era difícil para o jovem que tem um problema na visão. Eu saio de casa 12 horas para não perder, para chegar no horário normal no meu trabalho, para não ter essa dificuldade, para chegar a bater o ponto atrasado. Há no Maranhão 568 mil pessoas com alguma dificuldade, com muita dificuldade, ou não conseguia de forma alguma caminhar ou subir, né, degraus, escadas. Lamentável mais um dado, né? Tô indo embora. Logo mais a nossa programação, você acompanha aí a reportagem completa. Na certeza de que amanhã a gente está por aqui. Bom dia para vocês, quinta-feira abençoada. Tchau, gente. Deus abençoe.